IBCTG Estrutura Conceitual, capítulo 4. Elementos das demonstrações contábeis. Então, os elementos das demonstrações contábeis que nós vamos estudar aqui, que estão na estrutura conceitual, são ativos, passivos e patrimônio líquido, que se referem à posição financeira da entidade, ou seja, estão no balanço patrimonial, adiantando já, e receitas e despesas que se referem ao desempenho financeiro, ou seja, estão lá na demonstração do resultado da entidade que reporta. Este é um dos principais quadros de toda a legislação contábil, né, que é na página 19, o quadro 4.1, que traz os conceitos dos elementos. Então, como elementos, nós temos o recurso econômico, que é o ativo, que o ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. E o recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Como reivindicação, nós temos o passivo, que é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de evento passado, e o patrimônio líquido, que é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos. Daqui, então, nós entendemos que a posição financeira, nós temos a equação fundamental da contabilidade, que é ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, ou, no caso do conceito de patrimônio líquido, né, só invertendo os itens nessa equação, nós entendemos que o patrimônio líquido é ativo menos passivo. Há também alterações desses recursos, né, que são receitas e despesas, ou seja, essas receitas e despesas são elementos do desempenho financeiro, e a receita é aumento no ativo ou redução de passivo, em que nas duas situações tem aumento no patrimônio líquido, exceto, claro, nas contribuições dos detentores de direitos sobre o patrimônio, por exemplo, a integralização de capital social. Não é uma receita, ela aumenta o patrimônio líquido, mas ela não é uma receita, é uma exceção. Ela está, na verdade, em outras alterações, né, no quadro, na penúltima linha ali, contribuições de detentores sobre direitos sobre patrimônio e a distribuição sobre eles. E a despesa é o contrário da receita, é redução no ativo ou aumento no passivo, em que, em algum dos casos, resulta em redução do patrimônio líquido, exceto naqueles casos referentes às distribuições dos detentores de direitos sobre patrimônio, por exemplo, a distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, em que há troca de ativos ou passivos que não resultam em aumentos ou reduções do patrimônio líquido. Na verdade, em alguns casos, nós temos dividendos como redução de patrimônio líquido, mas claro que não é uma despesa. Então, a definição de ativo, né, nós temos ali do quadro, e a gente vai entender agora um detalhe maior nessa definição de ativo. Então, o direito, né, direito que está na definição aqui de ativo, né, recurso econômico é um direito que tem um potencial. Então, a gente vai ver que direito pode assumir muitas formas. Eles podem corresponder à obrigação de outra parte. A gente chama isso de direitos pessoais, né? Quando outra parte tem uma obrigação e nós temos um direito, isso é um direito pessoal, que é, por exemplo, o nosso direito de receber caixa, direito de identidade, receber caixa, de receber produtos ou serviços, ou de trocar recursos econômicos, ou de se beneficiar da obrigação da outra parte transferir um recurso econômico se ocorrer um evento futuro incerto, especificado. Os direitos que não correspondem à obrigação de outra parte também são conhecidos como direitos reais, né, que são os famosos bens, direitos sobre bens corpóreos, como imobilizado ou estoque. Exemplo desses direitos são direito de utilizar bens corpóreos ou direito de se beneficiar do valor residual de um objeto arrendado. Direito de utilizar propriedade intelectual, o exemplo, o ativo intangível, né, que é um bem incorpóreo. Então, estão aqui no âmbito dos direitos reais ou aquele direito que não corresponde necessariamente a uma obrigação de outra parte. Nem todos os direitos são ativos, né? Para serem ativos, eles têm que atender a definição de ativo, ou seja, eles têm que ter o potencial de produzir para a entidade benefícios econômicos além daqueles disponíveis para todas as outras partes. Então, a gente conhece isso como controle, né? O recurso controlado. O recurso controlado, ele é um direito disponível apenas para a sua parte, né, que não seja confundido com aquele direito disponível para outras partes. Por exemplo, nós não podemos considerar que o ativo o ar que a gente respira, porque a gente não consegue restringir o direito de respirar de outras pessoas. Então, aí que vem a questão do controle, né? Se esse direito ele é disponível para todas as partes sem custo significativo, a gente não pode considerar esse direito como um ativo. Portanto, não são ativos das entidades que os detêm. Cada um dos direitos da entidade é um ativo separado. Nós temos que conseguir separar esses direitos, né? Para fins contábeis, direitos relacionados geralmente são tratados como uma única unidade de conta, que é um único ativo. A propriedade legal de um bem corpóreo pode resultar em diversos direitos, como, por exemplo, o direito de usar, de vender direitos, o direito de empenhar direitos ou outros direitos
que não estão listados ali, né, os que eu falei anteriormente. Em muitos casos, o conjunto de direitos decorrentes da propriedade legal de bem corpóreo é contabilizado como um único ativo. A gente pega diferentes ativos e soma tudo e contabiliza como uma unidade apenas. Conceitualmente, o recurso econômico é o conjunto de direitos e não o bem corpóreo, ou seja, o recurso econômico não é o bem em si, mas é o direito que aquele bem pode dar. Em alguns casos, é incerto se existe o direito. A gente lembra, por exemplo, do ativo contingente. Não se sabe se tem o direito. Para colocar como ativo, ele tem que definir, ele tem que estar dentro da definição de ativo. E dentro dessa definição está o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, como o recurso é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, para que esse potencial exista, não precisa ser certo ou mesmo provável. Tem que ter pelo menos alguma possibilidade de ter esse benefício econômico de um direito que já exista. O direito tem que existir. Agora, o potencial de produzir benefícios econômicos pode ser, não precisa ser provável também. Em alguma circunstância, aquilo vai produzir benefícios econômicos além daqueles disponíveis para todas as partes. Um direito pode atender a definição de recurso econômico e, portanto, não ser um ativo, mesmo se a probabilidade de que produz benefício econômico for baixa. Então, um recurso econômico pode produzir benefícios para a entidade, autorizar, por exemplo, por um ou mais meios entre os seguintes, né? Receber fluxo de caixa contratual, ou outro recurso econômico, trocar ativos, né? Trocar recurso econômico contra parte, produzir fluxo de caixa de entrada, ou evitar fluxo de saída, né? Evitar passivo, é um exemplo também de benefício econômico. Receber caixa ou outro recurso econômico por meio da venda, né? Ou extinguir passivos por meio da transferência do recurso econômico. O exemplo mais famoso é o caixa. A gente utiliza o caixa, que é um ativo, para extinguir passivos, né? A gente transfere aquele recurso do caixa para transferir obrigações da entidade. O recurso econômico é um direito presente, né? O direito de exercer a opção em data futura. Existem opções de compra, por exemplo, né? Quando eu compro uma opção de compra, eu posso optar futuramente por exercer essa opção, ou seja, por comprar um bem, né? Então, o recurso econômico é esse direito que eu tenho hoje. E o recurso econômico não é o benefício econômico futuro que o titular recebe se a opção for exercida. Controle vincula o recurso à entidade. Então, a entidade controla o recurso se ela tem a capacidade presente de direcionar o uso e obter benefícios econômicos que ela pode influir dele. O controle inclui a capacidade presente de impedir outras partes de direcionar o uso do recurso e de obter benefícios econômicos. Se uma parte controla um recurso econômico, nenhuma outra parte pode controlar esse recurso. A entidade tem a capacidade presente de direcionar o uso do recurso se tiver o direito de empregar esse recurso nas suas atividades ou de permitir que outra pessoa empregue. Mas esse controle tem que estar com a entidade que tem aquele ativo. Para a entidade controlar um recurso, os benefícios econômicos futuros devem fluir para a entidade direta ou indiretamente, e não para outra. Ela deve ter benefícios econômicos daquele direito que ela controla. Benefício ou melhor definição de passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, para que exista o passivo, tem que ter 3 critérios. A entidade tem que ter uma obrigação, essa obrigação tem que ser de transferir um recurso econômico, ou seja, um ativo, e a obrigação é uma obrigação presente, que existe como resultado de eventos passados. Não adianta ser uma obrigação futura, por exemplo, aí não é passivo. Se a parte tem a obrigação de transferir um recurso econômico, ocorre que a outra parte tem o direito de receber esse recurso. E vice-versa, né? Se nós temos um direito a receber, outra parte tem uma obrigação a pagar. Ou de transferir um recurso econômico, por exemplo. Não implica que outra parte ou outras partes devem reconhecer um ativo ou mensurar. Então, para que a entidade reconheça um passivo, uma obrigação, não quer dizer necessariamente que outra entidade que for a credora dessa obrigação, que tem o direito a receber decorrente dessa obrigação, tem que reconhecer como direito a receber. Na verdade, isso independe para reconhecer o passivo. A transferência do recurso econômico, então, a obrigação, né, deve ter o potencial de exigir que a entidade transfira um recurso econômico para outra parte. Não é necessário que seja certo ou mesmo provável que essa entidade vai ser obrigada a transferir um recurso econômico. Ou seja, em pelo menos uma circunstância, né, dentre as disponíveis, dentre as que a gente consegue prever, existe aí uma possibilidade de exigir que a entidade transfira um recurso econômico para liquidar, então, esse passivo. Então, a obrigação de transferir pode incluir a obrigação de pagar um valor à vista, a obrigação de entregar produto ou prestar serviço, a obrigação de trocar recursos econômicos em condições aí desfavoráveis, né, que tu vai sair perdendo, por exemplo. Pode ser também a questão de um passivo. Obrigação de transferir um recurso econômico se ocorrer um evento incerto,
a obrigação de emitir instrumento financeiro, se esse instrumento financeiro obrigar a entidade a transferir um recurso econômico. E a obrigação presente, como resultado de eventos passados, né, ela vai existir somente se a entidade já tiver obtido benefícios econômicos ou tomado uma ação. Então, ela já recebeu, por exemplo, ela compra um estoque a prazo, né? Ela recebe o estoque. Quando ela recebeu o estoque, ela tem a obrigação presente. É a partir dali que ela tem a obrigação presente. E, como consequência, a entidade terá ou poderá ter que transferir um recurso econômico que, de outro modo, não teria que transferir. Ou seja, para pagamento de fornecedores, né, nesse exemplo de compra a prazo, ela tem que transferir um recurso econômico para saldar essa liquidação. Então, tem a unidade de conta, né? A unidade de conta que serve tanto para ativos quanto para passivos. Então, a gente coloca numa conta só ativos ou passivos parecidos, que é o direito ou grupo de direitos, a obrigação ou grupo de obrigações, ou grupo de direitos e obrigações, nesse caso existe a compensação, aos quais se aplicam critérios de reconhecimento e conceitos de mensuração. Então, para itens parecidos, a gente consegue agrupar numa unidade de conta. É, por exemplo, um conjunto de contas bancárias. Tem uma conta no banco A, uma conta no banco B e uma conta na conta C. A gente consegue colocar numa unidade de conta, né, contas bancárias, por exemplo, dessas três contas do banco, que são contas analíticas aí. Então, contas que derivam dessa conta bancária. Então, essa conta bancária é uma unidade de conta. Tratar um conjunto de direitos e obrigações como uma única unidade de conta difere de compensar ativos e passivos. Por exemplo, nós podemos compensar o ICMS, né? Então, o ICMS nós temos um direito a receber, que é o ICMS a recuperar, e nós temos uma obrigação a pagar, que é o ICMS a pagar. Nós podemos compensar os dois e ver o saldo que fica. Se for um saldo que permitam mais direitos, nós temos um ativo, aí é compensação. Se for um saldo que permita, nós temos lá, que nos dê um saldo a pagar, nós temos o ICMS a pagar, né? Nesse caso, a compensação não é a unidade de conta. A unidade de conta são, por exemplo, vários tipos de ICMS a pagar, né? Ou tributos a recuperar, uma unidade de conta de ativos, e outra unidade de conta lá no passivo, tributos a pagar. E dentre esses tem o ICMS. Então, são coisas diferentes. E o patrimônio líquido, melhor dizendo, é o resto, né, que sobra dos ativos depois de deduzir todos os passivos, ou seja, a participação residual. Residual significa resto. Receita e despesa, né? Então, como nós já vimos, a receita aumenta o patrimônio líquido, exceto quando tem contribuição dos detentores dos direitos sobre esse patrimônio, e a despesa diminui o patrimônio líquido, exceto quando tem distribuição a esses detentores de direitos sobre o patrimônio líquido, ou seja, os proprietários. Então, as contribuições de detentores, né, não são receitas e as distribuições de detentores também não são despesas. Receita e despesa são elementos das demonstrações que se referem ao desempenho financeiro, né, e o ativo, passivo e patrimônio líquido se refere à posição financeira. Então, informações sobre receitas e despesas são tão importantes quanto ativos e passivos. Na prática, o balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil, é tão importante quanto a demonstração do resultado. Vamos entender como a gente pode aprender melhor sobre isso. Tem aqui uma questão na tela para contador, né, analista judiciário lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma questão recente. Você pode parar agora para tentar responder a questão, ou nós podemos responder juntos, se é para dizer se é verdadeiro ou falso, de acordo com a estrutura conceitual e a Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações. Então, os elementos das demonstrações contábeis são ativo, passivo e patrimônio líquido, que se referem ao desempenho financeiro, errado, se referem à posição financeira. E as receitas e despesas, aí sim, se referem ao desempenho financeiro. Então, falso porque trocou desempenho em posição. Segunda, ativo é o recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos futuros. Errado, né? Na verdade, é resultado de eventos passados. Falso aqui também. Como nós temos duas falsas, a alternativa correta só pode ser a alternativa E para essa questão, mas mesmo assim a gente vai ver se de fato é essa alternativa. A terceira diz que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Correto. É a definição correta de passivo. Patrimônio líquido é participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Correto também. Essa é a definição de patrimônio líquido. E receitas são aumentos dos ativos ou reduções dos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, sim, incluindo aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre patrimônio. Na verdade, excluindo, né? Só trocar incluindo por excluindo. Então, portanto, essa aqui é falsa. Alternativa correta, alternativa E.
Questão número 13. Assinale a alternativa incorreta. Aqui, cargo de contador na lista previdenciária da RB Prev, do Acre. Então, é para achar a alternativa incorreta. Você pode tentar responder agora, parando o vídeo. Se não, nós vamos resolver agora. É para encontrar a incorreta. Um patrimônio é caracterizado por um conjunto de bens, direitos e obrigações, e podem ser tanto de pessoa física quanto jurídica. Perfeito. Na verdade, esse é o conceito de patrimônio. Patrimônio é um conjunto de bens, que são direitos reais, né? Direitos, aqui em sentido estrito, são direitos pessoais, e obrigações, que é, na verdade, obrigações com terceiros, que é o passivo, e obrigações com os proprietários, que é o patrimônio líquido. E podem ser tanto de pessoa física ou jurídica, correto. Então, não precisa ser pessoa jurídica para possuir patrimônio. Pessoa física também possui patrimônio. B. O ativo corresponde à aplicação de recursos de uma organização e está diretamente relacionado ao seu patrimônio bruto. Perfeito. Uma outra forma de chamar ativo é chamar de patrimônio bruto. Por quê? Porque o patrimônio líquido é o ativo, ou seja, o patrimônio bruto menos o passivo. Então, a gente pega o patrimônio bruto, tira dele o passivo e nós temos o patrimônio líquido, que seria o patrimônio líquido de passivos, né? Ou seja, tirei os passivos aí dos ativos, eu tenho patrimônio líquido. Tá certo também. E é a aplicação de recursos da organização. Então, quando nós olhamos para o ativo, aqueles bens e direitos lá no ativo são, na verdade, os recursos aplicados. Por quem? Pelos proprietários e também por terceiros. Os terceiros têm direitos a receber daquele ativo. Por isso que o ativo também é devedor, é conta devedora, porque o ativo deve para os credores do balanço, né, que são os terceiros, passivo e patrimônio líquido dos proprietários. Está correto também B. O passivo C. O passivo está diretamente relacionado às obrigações e dívidas que a organização possui com terceiros. Correto também. Tá certo. Então, passivo é obrigação e dívida com terceiros. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da organização após a dedução dos passivos. Correto também. Nós vimos isso quando tratamos da questão B, da alternativa B. Patrimônio líquido é ativo deduzido dos passivos. E o ativo pode ser classificado em misto e total. Nada a ver essa questão aqui, essa alternativa. Portanto, é incorreta a alternativa E. O ativo pode ser classificado em circulante e não circulante, né? Existem várias classificações em bens e direitos, mas não em misto e total. Não existe essa questão aí de ativo misto e total. Ativo total existe, na verdade, né? Mas o ativo misto, pelo menos eu não tenho conhecimento, e é a alternativa incorreta, então é o gabarito dessa questão. Próximo vídeo, vamos ver o capítulo 5 da estrutura conceitual. Até lá!